126. Glórias ao Senhor, glória a Deus. Que alegria por estarmos na sua casa para adorarmos, invocarmos a sua presença, bendizer o seu glorioso nome. Amém? Então nós vamos ler o Salmo 126 e eu gostaria de ler os versículos ímpares e os irmãos lerão em uníssono os versículos pares, tá bom? Eu gostaria que os irmãos lessem todos por aqui, ó. Tá bom? Pode ficar tranquilo com a Bíblia. Se quiser deixar aberta, não tem problema. Mas que vocês lessem por aqui, tá bom? Eu vou ler os ímpares comigo aqui, lógico. E vocês vão ler ali, tá bom? Então, amém? Então, vamos lá. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aleluia. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha. Este salmo aqui, amados, é um salmo de gratidão. É um salmo judaico, um salmo de gratidão. Quando eles estavam retornando de um cativeiro, de um momento de intensa dor, de deserto, de tristeza. Mas aqui no versículo diz que quando a sorte deles foi restaurada, eles ficaram como quem sonha. Amém? Então, o Senhor quer fazer o mesmo com a nossa vida. Com a minha vida, com a sua vida, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele quer restaurar. Nosso momento agora pode ser que nós estejamos, como diz aqui, nesse versículo 5. Pode ser que nós estejamos no momento semeando com lágrimas. Amém? Mas o que você está semeando com lágrimas, no altar do Senhor, diante do Senhor, em clamor, em oração, suplicando pela restauração, suplicando pela intervenção divina, creia que a sua dor e a nossa dor vai ser transformada em alegria, amém? Em consolo, em conforto, em restauração, tá bom? E esta palavra é para nós hoje. Se nós estamos no momento, individualmente ou em família, ou qual seja a situação como igreja, semeando com lágrimas, nós vamos colher com alegria. Aleluia, aleluia. Porque o nosso Deus, quando Ele intervém, Ele muda a nossa história. Aleluia. Quando nós colocamos diante do Senhor, há uma intervenção divina, Ele muda a nossa história. Então diz que quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feitos. Semeie palavras de fé, semeie perseverança, semeie ânimo, semeie palavras boas dentro do seu lar, semeie para a sua própria vida, semeie para a igreja do Senhor e confie que o Senhor mudará a nossa história. Amém? Diga, eu creio que o Senhor tem poder para intervir e mudar a minha história, a história da minha família e a história da sua igreja e a história da nossa nação. Glória a Deus. Então vamos erguer a nossa voz agora, porque nós viemos aqui para o altar do Senhor, altar que pertence ao Espírito Santo, altar que pertence a Jesus Cristo. Então nós viemos aqui para adorá-lo. Amém? Celebrar o Senhor com toda alegria. Então eu gostaria que você solte os bancos, declare amor a Jesus. Diga, Senhor, eu vim aqui para te adorar. Senhor, que a tua intervenção venha sobre mim, sobre nós. Que tudo que é dor seja transformado, Senhor, em alegria. Que haja uma restauração, Senhor, na minha vida.
no meu lar, na minha família, na minha história, na história de Israel, na história da sua igreja. Que a tua mão poderosa venha intervir, Senhor, em minha vida e em nosso favor. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Tu és o Senhor dos milagres, Tu és o Senhor que tem todo o poder, toda a glória, toda a honra. A exaltação é Tua, Senhor. Tu és tudo em todos. O Senhor pode todas as coisas. Nós somos livres para Te adorar, Senhor. Nós somos livres para Te adorar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá nos separar de Ti, Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui diante do Teu altar, para Te adorar. Que nesse lugar resplandeça a Tua glória. Que a Tua glória venha encher esta casa. Que a Tua glória venha encher este lugar, Senhor. Que haja, Deus, restauração. Que haja cura, Senhor. Que nosso coração nessa noite seja alcançado pela graça bendita do Senhor. Que nós sejamos tocados com a Tua presença, ó Deus. Que essa casa se encha com a nuvem da Tua glória. Nós confiamos no poder da mão do Senhor. Nós confiamos no poder do Deus que, agindo Ele, quem impedirá? Agindo o Senhor neste altar, quem impedirá? Agindo o Senhor neste lugar, quem impedirá? Agindo o Senhor sobre o Brasil, quem impedirá? Agindo o Senhor sobre Israel, quem impedirá? Agindo o Senhor sobre as nações, quem impedirá? Agindo o Senhor no nosso coração, quebrantado, aberto, rasgado diante do Senhor, quem impedirá? Exaltamos o Teu nome, exaltamos a Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, Jesus é o grande sumo sacerdote, capaz de se compadecer de cada uma das nossas fraquezas, das nossas debilidades, das nossas vulnerabilidades. O Senhor é todo poderoso para agir neste lugar, assim como o Senhor agiu, ó Deus, em favor de Israel e continua agindo em favor da restauração e libertação de Israel. O Senhor é aquele que também age em Teu favor. O Senhor é aquele que também age na nossa casa. O Senhor é aquele que quebra cadeias, que quebra grilhões, que quebra as fortalezas das trevas, que dissipa todo o mal. Todo poderoso é o Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o cabeça do corpo, aquele que é todo poderoso na guerra e na batalha, nosso general capaz, valente de guerra. Os inimigos não podem Te vencer. E também, Pai, quando o Teu povo se rende a Ti, quando o Teu povo sabe que só o Senhor é Deus, porque todo povo que confia no Senhor, o povo que confia no seu Deus, é forte e é ativo. Não é povo enfraquecido, não é povo derrotado. O povo que confia no seu Deus é forte e é ativo. E nós estamos aqui neste altar, altar que pertence exclusivamente a Jesus Cristo, o Rei da Glória, declarando que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Jesus Cristo é o Senhor. Que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha tomar cada coração aqui nesta noite e cada mente aqui nesta noite seja levada cativa à obediência de Cristo. Que haja manifestação de sinais, de maravilhas e que a glória do Senhor encha cada vida aqui neste lugar. Amém? Então aplauda o Senhor com alegria e creia no poder do nome de Jesus. Exaltado e glorificado é o nome de Jesus. Aleluia! Dá glória a Deus, irmão. Oh, aleluia!
seja dado a Ele. Vamos aplaudindo bem forte. Glórias nós te damos, Senhor. Tu és o nosso bendito Rei. Tu és o motivo para nós estarmos aqui, Senhor. Obrigado por ter nos trazido cada um, mesmo com a chuva, mesmo com empecilhos. O Senhor trouxe vários irmãos aqui. Abençoa aqueles que ainda vão chegar, para que possamos continuar glorificando o teu nome, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. A Ele nós entoamos louvores, altos louvores nós entoamos ao nosso Deus, e é isso que nós vamos cantar com toda a alegria do nosso coração. Então, com palmas, com celebração, vamos celebrar o nosso Senhor.
louvar o seu santo nome, bendizê-lo, que é a razão da nossa existência. Nós o louvaremos aqui e quando ele retornar para nos buscar, nós continuaremos o louvando para a eternidade. Então nós vamos cantar uma canção que se chama O Dia do Triunfo, que como a música diz, né? Quando enfim chegar o dia, lá nós estaremos. Queremos ser achados com Cristo, como a igreja que vai subir com Ele para os céus. Enquanto isso nós vamos viver uma vida que lhe agrade. Então vamos cantar a canção com alegria. Temos a letra em cima? Com certeza, né? Então vamos lá, irmãos. Vocês podem ir olhando aí. E vamos, quem não conhece vai aprender conosco essa canção. Deus. Vamos cantar esse refrão mais uma vez para a gente aprender, quem não sabe. Eu sei que alguns aqui já conhecem, mas para ficar bem firme na nossa mente. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu
presença de Jesus eu estarei. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que possamos estar junto com o nosso Senhor naquele grande dia. Glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Deu B.O. aqui, tá funcionando? Vou tentar tocar assim mesmo. Vou tirar o fone um pouco. Você pode orar comigo? Senhor nosso Deus, estamos aqui Vou tocar assim mesmo. para te bendizer, para te louvar com altos louvores, juntos como igreja, neste ajuntamento, como nós cantamos, sabendo que queremos triunfar com o Senhor no dia em que o Senhor voltar para buscar o teu povo, a tua igreja. Por isso estamos aqui, Senhor, com o coração contrito e quebrantado, buscando o trono da graça, porque sabemos que alcançaremos misericórdia. E sabemos que encontramos um lugar de descanso no Senhor, não só nesta vida, mas na vida celestial, na vida eterna. E por isso nós te buscamos, porque sabemos que encontramos tudo o que nós precisamos em Ti. Tudo o que nós precisamos, nós encontramos em Ti. O Senhor é o nosso lugar seguro. Por isso nós te bendizemos e nos rendemos ao Senhor. E quando o nosso coração estiver duro, que o Senhor venha estar quebrando, amolecendo, para que sempre reconheçamos que o Senhor é o nosso Pai, é nosso Deus e é nosso amigo. Estamos aqui para te louvar e te bendizer. Glória seja dada a Ti, Senhor.
olhos. Coloque a mão no seu coração. Deixa o Espírito Santo te conduzir nessa noite. Talvez você só precisa nessa noite, de fato, fazer dessa canção a verdade do seu coração, fazer dela a sua oração. Você que está aqui nessa noite cansada, cansado, respire fundo. O teu Senhor está aqui, o teu Senhor está nesse lugar. Deixa fluir nessa noite. Ele está nesse lugar, assim como Ele fez várias vezes. Ao entrar em uma determinada cidade nessa noite, Ele entra nesse lugar com o único propósito de te encontrar. Sabe, Ele conhece cada coração, Ele sabe que você tentou de todas as formas, outras fontes para poder saciar o vazio, a sede, para poder satisfazer por uns momentos, mas nessa noite Ele te encontra e te diz: há um rio que flui do coração de Deus. E esse rio, ele sacia toda a nossa sede. Esse rio, ele sacia a tua sede. Nessa noite, o Senhor está nesse lugar e Ele te diz: filha, filho, se beberes a água que eu te der, tu não terás mais sede. Ele não está falando só simplesmente de uma sede, Ele está falando que nele você encontra tudo o que você precisa. Por isso, Pai, a nossa oração nessa noite aqui está o teu povo, Deus. Essa igreja é tua, Jesus. E nós queremos, Pai, fechar os nossos olhos para todas as outras fontes que saciam-nos por momentos, Pai. E queremos nessa noite, Pai, tirar os olhos de homens, tirar os olhos, Pai, de qualquer coisa, Pai, que nos roubou de Ti. E queremos levantar os nossos olhos para o Senhor. Queremos olhar para Ti, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que buscamos outras fontes, mas nessa noite, Pai, nós queremos, Pai, beber da água, Pai, que vem de Ti. Por isso, Deus, sacia a nossa sede nessa noite, Senhor. Sacia a sede, Pai, daquele que está necessitado, daqueles que está vazio, Senhor. Sacia a sede, Jesus. Pai Deus, nessa noite, que essa mesma água que traz anseio, a mesma água, Pai, traz cura. A mesma água, Senhor, traz refrigério para a alma. A mesma água, Jesus, que traz restauração para a família, que traz restauração para o casamento, Senhor. Pai, faz fluir através de nós essa água, Pai. Faz fluir através de nós, Senhor. Faz fluir através de nós, Senhor. Assim, Pai, como o Senhor fez fluir naquela mulher que deixou um rastro terrível pelo padrão de vida que vivia, ainda ela achando que estava saciando a sua sede.
Mas quando ela bebeu da tua água, Jesus, ela carregou uma porção do céu dentro de si. E ela fez um caminho de volta, trazendo, Pai, as manifestações dos céus, a sua cidade, a manifestação do céu na sua casa. E assim, muitos te conheceram pelo grande testemunho daquela mulher que bebeu da tua água nessa noite. Nós, como igreja, desejamos beber da tua água. Da tua água, Jesus. Por isso, Pai, derrama nesse lugar. Derrama nesse lugar sobre aquele que está sedento, sobre aquele que reconhece que não dá em outra fonte, é somente em Ti. Derrama, Jesus. Derrama, Jesus. Derrama, Jesus. Derrama e faz fluir. E faz fluir. Faz fluir, Jesus. Faz fluir, Senhor. Faz fluir, Pai. Nós te oramos nessa noite, Senhor. Que o Senhor encontre nesse lugar e que se cumpra nesse lugar a tua vontade, Jesus. Pai, nós queremos, Senhor, te dizer: esse lugar é teu. Nós queremos, Senhor, ser conduzido pelo teu Espírito Santo, Pai. Nós não queremos, Senhor, olhar como o homem olha. Nós queremos, Pai, que esse seja um tempo, Senhor, aonde o Senhor encontre nesse lugar pessoas improváveis, pessoas, Pai, que aos olhos do homem não tem capacidade, mas que o Senhor levante, Deus, e que essa pessoa seja um instrumento por onde passar, e que muitos te conheçam pelo testemunho e pela grande obra do teu Espírito Santo, pela grande obra do teu Espírito. Oh! Essa é a nossa oração, Jesus. Essa é a nossa oração, Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Que do seu interior possa fluir, possa fluir, possa fluir desse rio, possa fluir desse rio. Oh, aleluia. Glórias a ti, Jesus. Glórias ao teu nome. Aleluia. Essa é a nossa oração nessa noite, Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite, Jesus. Oh! Oh! Ei! Há uma fonte, há um rio que está prestes a romper através de você. Oh! Deixa fluir, deixa fluir. Do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Rio de águas vivas. Libere desse rio. Libere. Libere desse rio. Oh! Não desista. Busque mais, busque mais. Ele está
casa, alcançando os seus. Uou! Vai! Esse rio traz cura. Esse rio traz cura. Receba a cura. Receba. Receba. Seja livre. Seja livre. Oh! Deus. Ele vai fluir, Jesus. Faz fluir, Deus. Faz fluir, Senhor. Essa é a nossa oração, meu Pai. Essa é a nossa oração, Jesus. Essa é a nossa oração, Jesus. Sabe, Pai, talvez nesse lugar, nessa noite, esteja pessoas que, sabe, Deus, se identificam com aquela mulher. Ela estava no horário de meio-dia, porque era o horário que não tinha ninguém para ela poder encontrar. Pessoas que estão nesse lugar, se arrastando, ferida, machucada. Sabe, muitas das vezes não tem sido, Pai, envolvida, não tem crescido, não tem avançado, Deus, porque ela não quer expor. Mas o Senhor te diz nessa noite: a ferida só é curada quando ela é exposta. Então nessa noite, Jesus está nesse lugar. Jesus está nesse lugar. Ele sabe exatamente o estado do teu coração. E Ele deseja te curar. Ele deseja te curar. Aleluia. Aleluia. Faz a tua vontade, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado, dar um abraço nela, liberar uma palavra de amor, liberar uma palavra de consolo. Esse lugar é no Senhor. Como foi feita a abertura do culto, como o presbítero Wagner orou, é tudo sobre Cristo. Quando o pastor orou, é tudo sobre Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Podem sentar-se à vontade. Eu gostaria de rapidamente dar os avisos para os irmãos. Terça-feira, o presbítero Adevair, que este jovem senhor aqui da frente, este elegante senhor aqui na frente, está conduzindo uma reunião de ministração da palavra, de oração, de louvor, de comunhão, lá na casa do tio Zé e da tia Andréia, toda terça-feira, não é isso, presbítero? Então,
Os avisos já vão começar a chegar aqui, porque saiu um cacheado, entrou outro cacheado ali para o lugar. O outro cacheado ainda está aprendendo, irmãos. Ele tem 7 anos só. João, tá certo agora? Irmãos, terça-feira, a partir das 7h30, você pode procurá-lo, por favor, aqui no Santa Helena, para fazer parte deste projeto, para levar alguém, para levar a sua família, para conduzir a sua família. Quarta-feira, os cultos de oração estão ativos. E que quarta-feira gloriosa nós tivemos aqui. Roberval iniciou o nosso culto de quarta-feira, não foi, irmão Roberval? E nós nos rendemos diante do Rei, juntos aqui em oração e adoração. Irmãos, eu tenho que tirar o chapéu, viu? Eles ficaram 1 hora aqui, em pé, orando e adorando. E se a gente tivesse que passar mais tempo, a gente teria passado. Mas 8h30 a gente acabou, todo mundo foi para casa, abençoado, cheio da força do Senhor, da alegria e com vontade de vir de novo. Amém? Então você que não pôde estar na quarta, que está chovendo, que está chegando tarde do trabalho, tá? Se você puder, não perca esse momento. É 1 hora e essa hora tem sido maravilhosa para nós. Quinta-feira, as mulheres têm um momento único para elas, de oração. Toda quinta-feira, às 18 horas, elas estão aqui presentes. Sexta-feira, oh glória! Sexta-feira, para a casa do pastor Marcelo e da pastora Joyce, tem mais um para Cristo. Assim como o presbítero Adevai tem na terça, o pastor Marcelo e a pastora Joyce também tem na sexta-feira, 7h30 da noite, mais um para Cristo. O resto, irmãos, culto, você já sabe, todo domingo às 18 horas, e em breve a gente começa a divulgar a agenda da igreja. Amém? Pegue o seu dízimo, por favor, a sua oferta. Você que trouxe, você vai poder depositá-lo aqui na frente, tá? Se você quiser fazer a transferência via Pix, este é o Pix da igreja. A conta é o CNPJ da igreja, tá, irmãos? Você pode fazer a transferência direta. Aí, se você quiser, você coloca assim: dízimo, oferta, tá? Tem pessoas que esquecem os alimentos da cesta básica. Se você quiser fazer a doação via Pix, você pode doar, tá, irmãos? Que a gente adquire, a gente reverte esse valor dos alimentos que você enviou em alimentos para a cesta básica, tá? Então, é só você informar lá, cesta básica, no Pix. Ou se você quiser fazer direto ali também, no envelope da igreja, você coloca lá, escreve oferta para a cesta básica, que aí a gente já faz a separação e adquire. Eu gostaria de pedir que você continuasse sentado. Nós vamos orar sentadinhos mesmo. Pai, nós te agradecemos pela tua presença maravilhosa que nos envolve neste lugar, pela comunhão com os irmãos, por termos o privilégio de cantarmos louvores e exaltarmos o teu santo nome. Neste momento, nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que o nosso coração seja para com o Senhor, alegre e generoso, na disponibilidade daquilo que vamos entregar. Abençoa cada homem, cada mulher desta igreja. Pai, que o Senhor possa suprir toda
todas as necessidades, abrir portas de emprego, ajudar para que contas sejam totalmente pagas, quitadas, para que todos possamos, Senhor, ter condições como igreja, como irmãos em Cristo, de abençoarmos o nosso próximo, de olharmos, ó Deus, com amor e com atitudes para com aqueles que necessitam. Abençoa toda a tua igreja com provisão, com saúde, com alegria e com a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode sentir à vontade para sair do seu lugar, para fazer a entrega do seu dízimo, da sua oferta, para fazer a transferência online. Amém. A Lourdes trouxe o material da cesta. Durante a semana, quem quiser pode trazer. Aleluia. Amém? Vamos ouvir a palavra hoje. A graça e a paz, boa noite, como é bom estar com os irmãos, que culto maravilhoso, como é bom celebrarmos ao Senhor, amém? Eu gostaria de convidá-los a abrirem vossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 13, Colossenses, capítulo 1, capítulo 13. Quem não souber onde é, pergunte ali à pastora Vera. Ela já achou. Já achou, pastor? É rápido. Acompanha aqui com a Emily que ela vai colocar aqui. Se não, canta musiquinha, né? Mateus, Marcos. Sem cantar, irmãos. Lucas, João. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Os irmãos não sabem cantar, não, irmãos? Só com a Emily, com o Wagner, a Rosane. Pensa numa coisa boa, é ir para a escola das crianças. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Irmãos, um culto aqui eu ainda vou cantar, eu e o pastor Marcelo, viu? Nós estamos ensaiando. Vai dar certo. Já gritou amém ali. Deixa só a Emily voltar, porque ela passa. Você vai acompanhando comigo a leitura do texto bíblico. Eu gostaria de pedir que os irmãos se colocassem de pé. Vocês vão já sentar e vão ficar sentados. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Ainda em pé, curve sua cabeça e ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento, e te pedir, Senhor, que fale conosco através da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, o Wagner falou, o pastor Marcelo orou, e eu vou pregar sobre Cristo. Tudo é Cristo. O tema da minha ministração hoje é: Cristo é suficiente para nós. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí: Cristo é suficiente para nós. E nós não combinamos, nem com Wagner, nem com o pastor Marcelo, porque a igreja ela não precisa de combinar, irmãos. Ela precisa de ouvir a voz do Espírito Santo. A igreja ela não precisa de métodos, ela precisa seguir a palavra. A igreja não precisa de novidades, ela precisa estar firmada no fundamento dos apóstolos, que é a palavra de Deus. E meus irmãos, Paulo escreve Colossenses da sua primeira prisão em Roma. Ele escreveu 4 cartas estando preso: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, na sua primeira prisão. Depois ele escreve mais 2, e depois ele é preso novamente e escreve mais 2 cartas. E ele endereça essa carta à igreja de Colossos, porque uma das maiores lutas da igreja em todo o tempo, desde a sua fundação, é manter Cristo no centro. Parece algo simples, parece algo que todo mundo sabe, nós sabemos, e se nós formos questionados, quem deve ser o centro, onde Jesus está na nossa vida, qual é o lugar que Cristo está na sua casa, todos nós aqui, velhos de igreja, responderemos no centro, no centro. Mas a igreja aqui estava, como em muitos momentos, nós não negamos Cristo com os nossos lábios, mas o empurramos para a margem com as nossas atitudes. É muito fácil, muitas vezes, responder isso, mas nas circunstâncias, no meio do dia a dia, das nossas lutas, muitas vezes nós colocamos o Senhor de lado. Nós falamos sobre Jesus, nós cantamos sobre Jesus, nós pregamos sobre Jesus, mas no dia a dia nós o colocamos de lado, e nós colocamos outras coisas no centro, a nossa força, a nossa experiência, o nosso conhecimento, a nossa tradição, a nossa opinião, ou até mesmo
a nossa religiosidade. E foi exatamente esse tipo de perigo que rondava a igreja de Colossos. Ela estava recebendo, quando nós continuamos a leitura, capítulo 2, capítulo 3, ela estava recebendo pressões doutrinárias, filosofias humanas, regras. Isso pode, isso não pode, isso santifica, isso não, colocando misticismo e um ambiente que sugeria que Cristo era importante, mas não era tudo, que precisava de algo a mais. E Paulo vê essa situação, então escreve essa carta para rebater isso e para mostrar que nós não precisamos de algo a mais, nós precisamos olhar para Cristo, que Cristo é suficiente para todas as coisas. Cristo é suficiente para nós em todos os aspectos de nossa vida. Cristo é suficiente. Nos versos 13 a 23, Paulo não apenas apresenta uma doutrina bonita, irmãos, que esse texto que nós lemos é até uma canção, depois a Emily canta, ou o Rosane, o Wagner, que eu não sei cantar, o pastor Marcelo, né, da hoje. Ele nos conduz ao coração do Evangelho, ele nos conduz ao centro do Evangelho, ele nos conduz e conduz àquela igreja e nos mostra o que Deus fez por nós em Cristo, quem Cristo é em sua glória eterna, e ele nos mostra a obra que Cristo realizou na cruz, de forma substitutiva, eficiente, suficiente, para que nós tivéssemos agora esperança. E qual o objetivo também dessa morte na cruz? E eu preciso dizer, não é enricar a gente, irmãos. Na minha Bíblia e na leitura que nós acompanhamos aqui, não disse isso, mas a gente vai, no decorrer do texto, ver isso. É nos apresentar a Deus de modo santo e irrepreensível, para a sua glória. Em outras palavras, este texto nos diz que nós não precisamos de um complemento para Cristo, que nós não precisamos de algo novo, de uma novidade. Não, nós não precisamos disso. Nós precisamos de uma visão mais profunda de quem é Cristo. Nós precisamos enxergar não simplesmente o que o Evangelho traz como bênção, mas quem é o Evangelho? E o Evangelho é Cristo. E nós não podemos adaptar o Evangelho para o gosto desse século. Nós não podemos atualizá-lo. Nós não podemos enfeitá-lo. Nós precisamos olhar para o Evangelho e enxergarmos Cristo. Cristo Jesus. Nós precisamos não de algo novo, mas do velho e bom Evangelho que exalta o Filho de Deus como o Senhor sobre tudo e suficiente para tudo. Então nós podemos dividir o texto em 4 partes. A primeira, Cristo nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino. A segunda, Cristo é supremo sobre toda a criação. A terceira parte desse texto, Cristo é o cabeça da igreja e o reconciliador pela cruz. E a quarta parte, Cristo nos reconciliou para sermos santos e permanecermos firmes no Evangelho. Então a primeira parte, irmãos, está no versículo 13 e 14. Eu queria que você deixasse aí sua Bíblia aberta, a Emily pode deixar o texto aqui,
para nós acompanharmos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo começa mostrando aquilo que Deus fez por nós. Ele diz que nós fomos libertos do império das trevas. Isso significa que sem Cristo, nossa condição não era de apenas fraqueza, mas era de escravidão. Nós não estávamos apenas desorientados, andando errantes, nós estávamos presos no império das trevas, presos ao pecado, presos à culpa, à cegueira espiritual e à separação de Deus. Então, irmãos, Paulo está dizendo aqui que não importa se eu sou um bom marido, se eu sou um bom filho, se eu sou um bom pai, não importa se eu não tenho práticas de pecados que consideramos pecados capitais, aqueles que todos reprovam. Não importa se eu sou um homem incorreto na sociedade, se eu ando retamente, se você é uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa mãe, se você na sociedade dá bom testemunho. Não, isso não importa. Se nós não tivermos Cristo, nós vivemos no império das trevas. Se nós não tivermos Cristo, nós estamos sob o domínio das trevas. Mas quem é que nos tira das trevas? Quem é que nos tirou do domínio do pecado? Foi você que disse: não quero mais viver nesse domínio. Não quero mais viver sobre a escravidão do pecado. Não, o texto diz: Ele, Jesus, nos libertou. Nós éramos escravos, presos, nós não tínhamos o domínio de controlarmos aquilo que fazíamos, porque estávamos aprisionados, e Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas Deus, em sua graça, não nos deixou onde estávamos. E onde é que estávamos? No império das trevas. Ele nos libertou e nos transformou para o reino do Filho do seu amor. Que verdade gloriosa, irmãos! O Evangelho não é apenas uma melhora de comportamento. Eu bebia, não bebo mais. Eu mentia, não minto mais. Gente, tem muita gente séria aí que não bebe, que não tem vício, que não é adúltero, que compra e paga, que dá para um testemunho na sociedade. Tem, irmãos. Não precisa ser cristão para isso, não. Tem gente que tem certos predicados morais que nós estamos lutando para conseguir. Não é só isso. O Evangelho não é apenas uma melhora de comportamento, o Evangelho é uma mudança de reino. Nós saímos do reino das trevas para o reino da luz. Antes nós pertencíamos às trevas, agora em Cristo pertencemos ao reino da luz. Antes éramos escravos do pecado, agora, pela graça de Deus, somos alcançados por Ele, estamos na luz. E Paulo continua o verso 14 dizendo: em quem temos redenção, a remissão dos pecados. A nossa esperança não está em nossos méritos. A redenção, ela não está naquilo que nós fazemos. A redenção, ela não está naquilo que nós conhecemos. A remissão dos pecados não está em pagar promessa. A remissão dos pecados não está em andar aqui para Belém de joelho, ou andando, ou de bicicleta, ou o que quer que seja, no Círio de Nazaré. A remissão e a redenção dos pecados está em Cristo Jesus. A nossa paz, ela não está naquilo que fazemos, mas está em quem cremos. A nossa segurança não está em nossas obras,
nós temos a redenção e perdão em Cristo, irmãos. Em Cristo. Em Cristo. Aleluia. Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Não fomos salvos porque conseguimos sair sozinho das trevas. Foi Deus quem nos libertou. É por isso, irmãos, que não pode haver orgulho em nós. É por isso que não pode haver orgulho no crente. Porque se nós enxergamos o pecado, é porque Deus nos mostrou o pecado. Se nós resistimos ao pecado, é porque o Espírito Santo nos capacita a resistir ao pecado. De forma, irmãos, quando alguém cai ou peca, e o Senhor restaura quando há arrependimento, nós não podemos olhar para esta pessoa nos julgando superior, porque não caímos naquele pecado, porque nós não tropeçamos nesse, mas tropeçamos naquele, de forma que não deve haver orgulho em nós, pelo contrário, deve haver humildade e reconhecimento de que se somos alguma coisa, é por causa da obra de Cristo Jesus. Foi Deus quem nos libertou, foi Deus. Não há espaço para soberba espiritual, não há espaço para nos colocarmos acima de ninguém. Tudo é graça, tudo é graça. Oh, aleluia. Mas também nós precisamos nos perguntar, se nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, nós vivemos como digno do reino de Cristo? Porque não faz sentido dizermos que pertencemos ao Rei, à luz, e continuarmos negociando com as trevas, e continuarmos flertando com o pecado deliberadamente. Mas mais, irmãos, o texto continua. Verso 15 ao 17. Cristo é supremo sobre toda a criação. Irmãos, e outras religiões fazem isso, eles estavam querendo colocar que Jesus era importante, que Jesus tinha o seu papel, mas Jesus não era tudo, não era tudo aquilo. E Paulo, cheio do Espírito Santo, escreve para rebater essa falsa doutrina, essa mentira acerca de Cristo. E ele então diz no versículo 15: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Meus irmãos, se nós quisermos ver Deus, a gente não precisa ficar igual alguns aí dizendo: o Senhor me revelou, me deu um sonho, e eu vi Deus, igual a Nadir, não sei mais quem lá. Não, irmão, nós precisamos olhar para Jesus. Se você quer ver Deus, olhe para Jesus. Olhe como Ele tratou quando Ele esteve diante da mulher adúltera que seria apedrejada. Ele pegou a pedra, Ele incentivou a jogar a pedra. Olha como Ele agiu com misericórdia. Como Ele esteve com a mulher, que o pastor Marcelo falou aqui, a mulher samaritana, fugiu a palavra. Obrigado. Como Jesus agia quando havia arrependimento, a misericórdia, o amor, falando a verdade, pregando a justiça, pregando o evangelho da restauração, da mudança, da transformação. Como Jesus caminhou com humildade, sem presunção, quando era atacado, saía, não ficava procurando se defender, dizendo: quem eu sou, vocês sabem quem eu sou. Tem isso, irmãos. Aí nós vemos aí pregadores
se colocando numa posição de que não podem ser questionados. Se eu sou profeta, isso vai acontecer isso contigo, porque se levantou contra mim. E Jesus, o Criador de todas as coisas, a imagem e a semelhança de Deus, não se coloca nessa posição de soberba, de autoridade suprema inquestionável. Ele anuncia a transformação, ele anuncia o Evangelho, ele traz as boas novas para aquele que está desesperado, ele traz a boa notícia e o renovo para aquele que está abatido, ele traz o perdão e a cura para aqueles que se arrependem. Jesus é a imagem de Deus, irmãos, a imagem perfeita. Ele diz que Cristo, ou seja, quando olhamos para Cristo, vemos a revelação perfeita de Deus. Cristo não é uma sombra de Deus, Ele não é uma figura menor, Cristo não é uma cópia inferior, Cristo é a manifestação perfeita da glória divina. E quando Paulo chama o primogênito de toda a criação, não diz que Cristo foi criado, não é isso, ele não está dizendo isso. O próprio texto no versículo 16 afirma: pois nele foram criadas todas as coisas. O primogênito da criação é que dele foram criadas todas as coisas, a partir dele tudo foi criado. A partir de Jesus tudo passa a existir, e não só existir, Ele sustenta todas as coisas. Cristo não faz parte da criação, Cristo é o Criador. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. As coisas visíveis e invisíveis, os tronos, soberanias, principados e potestades, tudo existe por Ele. Tudo depende dEle, tudo caminha para Ele, para Jesus. E Paulo diz ainda: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Irmãos, isso é maravilhoso. Cristo não apenas criou todas as coisas, mas sustenta. O universo não está solto, existe ordem colocada por Cristo. A história não está descontrolada. Não se desespere com a escatologia do jornal. Está tendo guerra, o petróleo vai aumentar, o mundo vai se acabar, vão jogar uma bomba aqui. Não se desespere com isso, irmãos. Jesus tem o controle da história. Jesus controla todas as coisas. Nele tudo subsiste. A igreja não está abandonada. A nossa vida não está nas mãos do acaso. A gente não acorda: será que hoje eu vou ter sorte ou azar? Será que vai dar certo ou não? Não, a nossa vida está nas mãos do Criador do universo, Cristo Jesus, aleluia! Cristo sustenta tudo pela sua palavra poderosa, oh, aleluia! Nós precisamos ajustar nossa visão de Cristo, irmãos. Muitas vezes queremos um Cristo que nos ajude, um Cristo que nos sirva, mas nós não queremos um Cristo que nos governe. Eu sonho, Deus realiza. Não é isso não, irmãos. Nós precisamos orar e dizer: seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero isso. Todavia seja feita a tua vontade. Senhor, minha vontade é essa aqui, mas todavia seja feita a tua vontade. Senhor, esses são os meus sonhos, os meus projetos, mas eu os submeto a Ti, porque boa e perfeita é a Tua vontade.
cumpre em mim a tua vontade. É essa, irmãos, que deve ser a nossa oração. Governa, Jesus, a minha vida. Eu não quero fazer segundo os meus preceitos, segundo aquilo que eu acho, ou pense, ou queira. Não, eu quero que a tua vontade domine sobre mim. Nós não devemos servir ao Senhor para que Ele nos sirva. Aqui não é uma troca, irmãos. Não é uma barganha, não. O Senhor é Senhor. Deus, Jesus, é o nosso Senhor. E nós precisamos permitir que Ele nos governe. Nós queremos um Salvador, mas resistimos ao senhorio dEle. Nós queremos os benefícios que Jesus pode nos dar, mas nós não queremos que a vontade dEle seja cumprida em nossas vidas. Esse texto nos chama a reconhecer: Cristo não é um detalhe em nossa vida, Cristo é o centro. Se tudo foi criado por Ele e para Ele, então, irmãos, e aqui muda totalmente a nossa visão, se tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele, a nossa vida não é para fazermos o que nós achamos que é bom, mas é para glorificar o nome daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa vida não é para Jesus nos mimar, para que nós o sigamos, não. A nossa vida é para glorificar aquele que nos resgatou, aquele que derramou o seu sangue para nos lavar de todo o pecado. Tudo é para Cristo, irmãos. Tudo. Nossa família não existe para a nossa própria glória. Nosso ministério não existe para a nossa própria glória. Tudo é para Cristo. Nós precisamos voltar ao centro. E o centro não somos nós. O centro é Cristo. Mas o texto continua, irmãos. Paulo mostra que Cristo nos tirou do império das trevas, que Cristo é supremo sobre toda a criação, e Cristo é o cabeça da igreja, e o reconciliador pela cruz. Versículos 18 a 20, diz assim: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Depois de mostrar a supremacia de Cristo sobre toda a criação, Paulo mostra a supremacia de Cristo sobre a igreja. A igreja não pertence a homens, a igreja não pertence a sistemas. E aqui, irmãos, é o Natanael dizendo: claro que isso é uma utopia, nós não deveríamos nem ter placa. A placa que deveria estar ali é a Igreja de Jesus Cristo. Obviamente que existem placas para distinguir as igrejas, mas a igreja é uma só. A igreja é a de Jesus. Não existirá placa no céu, mas subirão aqueles que creem em Jesus, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que fazem parte da igreja universal do Senhor, onde os homens não governam, mas Cristo é o cabeça. Aleluia. A igreja não pertence à vaidade de líderes, a igreja pertence a Cristo. Ele é o cabeça do corpo. Isso muda tudo, irmãos, porque uma igreja saudável não é uma igreja onde a personalidade humana é venerada, onde a imagem do pastor está na porta, onde a imagem do pastor está onde tudo que é anúncio da igreja. Quando o pastor chega, parece que chegou Jesus Cristo. E nós vemos igrejas aí, vai bem aqui na Mundial, está lá o Valdomiro na frente da igreja, a imagem dele, e tantas outras. E às vezes a imagem pode nem estar assim impressa,
mas os homens estão servindo a outros homens. E a igreja, ela é de Jesus, porque a igreja de Cristo, Cristo governa. E como é que Cristo governa a igreja? É pela sua palavra. Cristo governa a igreja pela sua palavra. Cristo governa a igreja através de homens, irmãos, de pastores, que se submetem à vontade e à palavra do Senhor, e que com fidelidade expõem e anunciam a sua palavra, não para dominar um povo, mas para anunciar Cristo, para revelar Cristo, para que Cristo seja glorificado, para que Cristo seja exaltado, porque tudo é de Cristo e para Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. E a igreja de Colossos estava se perdendo nisso. E nós, como igreja, na nossa vida, no nosso trabalho, nós precisamos entender isso. Nossa vida é para a glória do Senhor. E talvez você diga, mas eu não tenho a oportunidade de glorificar o Senhor. Eu te digo, irmãos, na sua casa você tem glorificado o Senhor? No relacionamento com o seu cônjuge você tem glorificado o Senhor? Você tem se portado como um pai ou um filho, uma filha, uma mãe que glorifica o Senhor? No seu trabalho você glorifica o Senhor? É indo, irmãos, indo por todo o mundo, nós damos o testemunho de Cristo. Não é na igreja somente, irmãos. Nem todo mundo vai poder pregar aqui. Mas você tem uma função, onde Deus o colocou, glorificá-lo, exaltá-lo com sua vida, dar testemunho que você e eu saímos das trevas para o reino da luz, e agora o pecado não nos domina mais, e agora nós não somos mais escravos, nós somos livres para quê, irmãos? Vamos já chegar lá. Nós precisamos tomar cuidado para não substituir a centralidade de Cristo por estruturas, costumes, nomes, preferências. Tudo isso tem o seu lugar, mas nada pode tomar o lugar de Cristo. Nós precisamos sair de casa, irmãos, entendendo muito forte em nossa consciência, eu estou indo adorar aquele que me tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu estou saindo de casa, não é simplesmente para ver a pastora Vera, ou o pastor Nivaldo, ou qualquer pastor, ou qualquer irmão. Eu estou indo adorar aquele que me tirou das trevas para o reino da luz. Aleluia. A igreja só é saudável quando Cristo é o cabeça, quando a palavra dele é ouvida, quando a vontade dele é obedecida e quando a glória dele é buscada acima de tudo. Oh, aleluia. E Cristo reconciliou-nos com Deus pelo sangue da cruz. Meus irmãos, quem nos reconcilia com Deus é Jesus. Só existe um caminho, João 14,6. Jesus Cristo. Não existe, Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. É artigo definido. É uma das poucas aulas que eu fui, irmão, de português. Não tem outro. É o único. Jesus é o caminho. Só tem uma forma de chegar até Deus, irmãos, e não é se sacrificando, e não é tirando o sangue do joelho, não é assim não, irmãos, é através de Jesus, é crendo nele, é colocando a esperança nele, é confiando nele, é sabendo que ele está conosco, no dia mau, no dia bom. É Ele que nos sustenta, no dia bom, no dia mau.
É Ele que promete que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É entendendo que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive nas ruins, irmãos. Deus está. E muitas vezes nós não sabemos o propósito, o porquê ou o para quê, mas nós cremos e nós confiamos e nós continuamos caminhando e andando e nos alegrando e tendo esperança, porque nós sabemos em quem cremos. E o nosso Redentor vive e reina e reinará pelos séculos dos séculos. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Aqui nós chegamos ao coração do texto. Paulo nos mostra que toda a plenitude habita em Cristo. Tudo o que é necessário para a salvação do homem está nele, em Jesus. Nada precisa ser acrescentado à sua obra. Nós somos salvos, não é pelo que nós fazemos. E se nós praticamos obras boas, é porque nós fomos salvos. Não é que nós fazemos para ser salvos. Nós fazemos porque fomos salvos. Porque o que nos salva é a obra de Cristo Jesus. Foi sua morte, foi o seu sangue derramado que nos lavou de todo o pecado. Ele morreu no seu e no meu lugar para nos reconciliar com Deus e para trazer paz aos nossos corações, uma paz que transcende todo o entendimento, uma paz que não é possível de explicar, uma paz que meio mesmo a dor, as lutas, a não enxergar a luz no fim do túnel, nos conforta, porque nós sabemos, Cristo está conosco, Cristo está conosco, Cristo está conosco, e essa situação irá passar, e se ela não passar, um dia eu estarei no céu com Jesus, e lá não haverá dor, não haverá sofrimento, lá não haverá tristeza, não haverá ansiedade, não, pelo contrário, nós viveremos pelos séculos dos séculos, em plenitude de alegria, e nem toda a eternidade poderá revelar toda a glória daquele que morreu no seu e no meu lugar. Oh, aleluia, aleluia. A reconciliação foi realizada pelo sangue de Jesus. A paz com Deus não foi algo barato, foi a morte de Cristo Jesus, por um alto preço que nós temos o acesso ao perdão. O perdão não é um sentimento religioso, ele veio pela morte de Cristo Jesus, e quando nós cremos nele, nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Paz com Deus. Meus irmãos, esse sentimento só é possível quando o sangue de Jesus nos lava. Mas tem um propósito em tudo isso. Cristo nos tira das trevas. Ele para o seu reino. Cristo, ele é o supremo em toda a criação. Cristo é o cabeça da igreja e o reconciliador pela cruz. Mas tem um propósito tudo isso. E o propósito, irmãos, versículos 21, 22, 23, diz assim: E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Todos nós, irmãos, éramos estranhos, inimigos de Deus, alvos da sua ira, da sua justiça. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Para quê, irmãos? Para enriquecer? Para ter uma vida sem doença?
para ter uma vida onde não há dor, para não sofrer a dor do luto. Está escrito isso aí na sua Bíblia, irmãos? Para que Ele nos reconciliou, irmãos? Para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, Deus nos tirou das trevas para nos santificar e apresentarmos diante de Deus homens e mulheres santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Inculpáveis, irmãos, e santo não é essa visão de santo que a gente tem, porque se a gente cumprimentar o irmão e dizer, e aí, santo do Senhor, é capaz de ele responder, não, eu não sou santo coisa nenhuma, não. Pensa logo nos santos da Igreja Católica, mas nós somos chamados para ser santos. 1 Pedro 3,16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, em todo o vosso proceder, em toda maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Santidade é separação, irmãos. Nós fomos resgatados das trevas para vivermos santamente, para sermos luz no meio de um mundo de trevas, para darmos testemunho daquele que nos resgatou. E aí entra a mudança de comportamento, irmãos, a mudança de vida. Aquele que roubava não furte mais, que mentia não mente mais, porque o Senhor transformou as nossas vidas. Nós éramos estranhos, inimigos, afastados, mas agora em Cristo somos reconciliados. Cristo não nos reconciliou apenas para aliviar a nossa consciência de pecado. Ele nos reconciliou para nos apresentar diante de Deus. O alvo da reconciliação é a santidade. O alvo da graça é a transformação de vida. O alvo da cruz é um povo separado. Nós precisamos voltar à cruz com frequência, porque é na cruz que o nosso orgulho morre. É na cruz que a nossa culpa encontra a resposta. É na cruz que a nossa arrogância é quebrada. É na cruz que lembramos que não somos salvos porque somos fortes, mas porque Cristo foi no nosso lugar. Também precisamos lembrar que reconciliação com Deus produz vida nova. Não fomos alcançados para permanecermos os mesmos. E se você não mudou, eu preciso lhe dizer, tenho sérias dúvidas se Jesus lhe alcançou. Porque o Evangelho produz transformação. O Evangelho produz novidade de vida. Fomos alcançados para sermos apresentados santos diante dele. E Paulo termina essa sessão, versículo 23, chamando a perseverança. A reconciliação que Cristo operou se evidencia numa vida que permanece firme no Evangelho. Paulo nos convida a permanecer firme no Evangelho. Isso não significa, irmãos, que nós, certos momentos a gente vai ter dias difíceis, mas nós precisamos perseverar na verdade. Não é qualquer ventrine de doutrina, irmãos, que vai nos afastar da verdade do Senhor. Não é o dia mau que vai deixar de você crer. Não é porque você está passando uma barra agora que você vai, esse negócio aí não dá para mim não. Quando eu estava lá no mundo, não passava nada disso. Não é nada, não é isso, irmãos. Nós precisamos, e a fé genuína, ela persevera. Quem foi alcançado por Cristo, não vive, hoje é crente, amanhã não é. Hoje é crente, amanhã não é. Hoje crê, amanhã não crê. Nós precisamos perseverar. No dia bom, no dia mau, nós perseveramos.
Perseverar isso é continuar crendo, independente da circunstância, eu continuo crendo. Eu não estou vendo não, mas eu continuo crendo. Isso é perseverar. Paulo diz à igreja: não saiam do fundamento, não troquem Cristo por novidade, não troquem Cristo por tradições humanas, não troquem a esperança eterna por discursos atraentes, mas vazios. Nós precisamos permanecer firmes, firmes quando vierem as lutas, firmes quando vierem as decepções, firmes quando vierem as pressões destes séculos, e elas virão, irmãos, firmes quando surgirem vozes dizendo: Cristo não é suficiente, precisa de mais isso, de mais aquilo. Não, nós não precisamos disso. Por fim, irmãos, Colossenses, no texto que nós lemos, nos leva a contemplar a glória de Cristo de maneira profunda e transformadora. Esse texto nos mostra que Cristo nos libertou do império das trevas, Cristo nos transportou para o seu reino, Cristo nos deu redenção e perdão, Cristo é a imagem do Deus invisível, Cristo é o sustentador e o criador de todas as coisas, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo fez a paz pelo seu sangue na cruz, Cristo nos reconciliou com Deus e Cristo nos chama a permanecer firmes no Evangelho. Aleluia! Quando olharmos para esse mundo confuso, nós precisamos de Cristo. Quando olharmos para o nosso coração fraco, nós precisamos de Cristo. Quando olhamos para a igreja, nós precisamos de Cristo. Quando olhamos para o presente e para o futuro, nós precisamos de Cristo. Aleluia. A grande mensagem deste texto é simples e poderosa. E se você guardar isso no seu coração, eu saio daqui feliz. Cristo basta. Cristo basta. Diga para a pessoa ao seu lado, com convicção e com certeza: Cristo basta. Se coloque de pé, por favor. Se eu pudesse orar de novo agora, eu traria a oração do pastor Marcelo. A oração dele trouxe essa palavra para os nossos corações. Os louvores trouxeram. Cristo basta. O Evangelho, irmãos, nos ensina contentamento. É porque nós nos contentamos que nós não olhamos que o vizinho prospera. Como o Salmo 112, quase pequei quando vi a prosperidade do ímpio. Nós nos contentamos porque nós sabemos que Cristo nos é suficiente. Os homens nunca estão satisfeitos, eles podem ter milhões e milhares, mas eles querem mais, porque nada pode preencher o que só Jesus nos dá: contentamento, plenitude. Nós em Cristo somos completos, independente se não temos as outras coisas. Em Cristo nós somos completos. Em Cristo nós temos a plenitude, a verdadeira alegria. Eu gostaria de convidar você para orar comigo, clamando para que Jesus seja suficiente em nós. Eu não sei como está o seu coração, mas que o Senhor possa renovar as suas forças, a sua alegria, que o Senhor possa encher você com o seu Espírito, que nós possamos sair daqui hoje entendendo: Cristo é suficiente em minha vida, eu preciso glorificá-lo. Eu tenho o maior dos tesouros, Cristo.
Cristo. Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações e que possamos sair daqui renovados, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe. Vão na paz, guardados, protegidos e cheios da presença do Senhor. Vão na paz em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão, dê um abraço nele. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos cantar isso juntos, diga: tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me